No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo lançamento da editora Pipoca e Nanquim, mas a gente vai fazer mais do que isso. Vamos falar um pouquinho sobre o enredo, sobre o conteúdo, sobre os desenhos e na segunda parte do vídeo eu quero provocar uma reflexão em vocês. Eu quero que a gente consiga debater com mais profundidade, adicionar camadas de leitura nessa obra que é tão importante da coreana Kyung Suk. Certo, gente? Como a gente fez no vídeo do Angola Janga, que a gente falou um pouco sobre escravidão, sobre os termos que são utilizados, e gerou um debate super legal. Se você não viu, volta lá. E muita gente pediu para a gente aprofundar esse tipo de vídeo, para a gente, quem sabe, expandir a nossa compreensão da mídia dos quadrinhos e também das abordagens históricas que são feitas nessa arte que a gente tanto ama, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a edição primeiro. A edição tá linda, essa capa branca é assim, singela e traz muito da alma, do espírito gráfico e de conteúdo mesmo do traço da autora Kyung Suk. Ó, ela tem diversas passagens que são em silêncio, só retratando as paisagens. Muito comum isso no quadrinho oriental. Aqui é um manhwa, é um quadrinho coreano, não é um mangá, mas tem sim muito desses sentidos, esses vazios, né? Os vazios que acontecem no quadrinho oriental. E isso é muito utilizado, transição de aspecto para aspecto, por exemplo, tem várias páginas que mostram só a ambientação, ou então a paisagem, as árvores. É um quadrinho muito singelo, viu? O traço dela é um traço super simples, gente, muito simples mesmo, mas ao mesmo tempo delicado, uma narrativa linda. O pincel que ela usa aqui, ó, me dá até inspiração de querer fazer algo parecido, porque ela faz parecer fácil. Você não precisa ser um exímio desenhista para ser um grande contador de histórias. Eu acho que essa é uma lição aqui desse quadrinho. Você não precisa ter um traço incrível, um Alex Ross, para você conseguir contar uma história, trazer verdade e produzir arte, sabe? Isso aqui é arte. Isso aqui é arte em seu estado bruto. Nós temos aqui um quadrinho biográfico em que a autora Kyung Suk vai contar a história da vovó Oksan. A vovó Oksan, ela já é uma velhinha, ela mora numa casa de repouso, num asilo. Pode chamar de asilo, né? Então ela vai, a autora, ela vai fazer diversas entrevistas e depois vai desenhar essas entrevistas. Ela vai criar situações. Para que fazer isso tudo, gente? Para trazer à vida essas memórias que estão guardadas nas mentes dessas mulheres, milhares de mulheres que foram estupradas, massacradas, tiveram suas famílias destruídas, porque é um mal gigantesco, uma barbaridade que aconteceu com elas, que foi perpetrada pelo exército japonês ali no início da Segunda Guerra Mundial. Aqui, a vovó Oksan, ela era uma mulher de conforto. Esse termo é utilizado, mas é um eufemismo para, digamos assim, ela foi forçada a se prostituir para viver. Senão ela era morta, ela não recebia comida. Então você veja a violência, o nível da brutalidade que aqui essas mulheres foram submetidas, gente. E assim falando, eu me arrepio, porque tem passagens muito fortes no livro, sabe? Emocionantes mesmo. Logo no início, ela é uma criança apenas que só desejava estudar. Ela vivia pedindo à mãe para estudar. Mãe, eu quero ir para a escola, eu quero ir para a escola. E isso é muito comovente. A mãe acaba vendendo ou a doando, não fica muito claro, para uma família que queria adotar ela. E na verdade ela é usada apenas como uma empregada sem remuneração, vivendo em condições péssimas. Até que um dia ela sai e a vida dela torna-se esse inferno. Não vou contar mais para não dar spoiler, mas é basicamente isso. Ela é jogada nessa vida desgraçada de ser forçada a fazer sexo com 30, 40 homens num final de semana, num único final de semana. Soldados que estão ali sedentos de não só sexualmente, mas também de carinho, mas como eles estão brutalizados pela guerra, né? Eu não tiro a culpa deles, a culpa do indivíduo em si. Você pode se negar a fazer isso, mas essa brutalização que a guerra causa, que é muito bem retratada também pelo Shigeru Mizuki aqui em Marcha para a Morte, outro mangá maravilhoso, que, meu Deus do céu, e o traço é estranho, causa uma estranheza, um traço cartunesco, bem
singelo, mas você vai entendendo com o conteúdo e essa brutalidade da guerra, gente. A guerra é desnecessária. Todas essas leituras a gente sai com essa sensação. Então o Grama vai trazer isso. E para aprofundar aqui essa segunda parte do vídeo, que a gente já falou sobre o conteúdo, eu queria falar com vocês que muito me lembrou aqui os conceitos da filósofa, grande filósofa do século XX, talvez uma das maiores, a Hannah Arendt. Hannah Arendt é uma filósofa de descendência judia, os pais eram judeus, e ela trabalhava nos jornais, às vezes fazendo colunas, além da produção acadêmica mesmo dela, de livros, de teses, etc. e tal. E ela, certa vez, foi, digamos assim, enviada para um julgamento que aconteceu em Israel, que era do Eichmann. Eichmann era um nazista, ou ex-nazista. Na verdade, ele não se arrepende, porque ele não se entende culpado. E depois de muito tempo que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, os nazistas, muitos funcionários públicos do nazismo viajaram para extremos do planeta, fugindo, óbvio, dos julgamentos que aconteceram. O julgamento de Nuremberg e outros famosíssimos aí, né? E um dos focos dessa fuga dos nazistas foi a Argentina, né? E ele foi encontrado lá e levado para Israel para ser julgado. E a Hannah Arendt, ela vai cobrir esse julgamento, ela vai fazer uma crônica jornalística mesmo, mas claro, com aquela camada, aquela profundidade de filósofa que ela era. Então, ela vai perceber uma coisa: o Eichmann não é um monstro. O Eichmann, que foi responsável pela morte direta de milhares de judeus, porque ele era o funcionário público que era responsável pela logística da chamada solução final, criada por Hitler para extinguir de uma vez os judeus de forma física, matar, fazer as câmaras de gás, etc. Então ele era um burocrata, um funcionário público que era responsável pela logística. Ele não pegou a faca e matou ninguém, mas ele era uma engrenagem super importante na máquina do Estado totalitário nazista. Então, de certa forma, ele era um contribuidor da matança que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Só que ele não se entende culpado, porque ele diz a todo momento: eu só estava seguindo ordens, eu era um cara exemplar, eu era um funcionário que respeitava a hierarquia. E aí a Hannah Arendt vai fazendo essa análise até psicológica do Eichmann e percebe que ele era um homem pequeno, ele era um homem simples, ele tinha valores como adorava sua família, ele, sei lá, era um homem honrado, não tinha dívidas, ele era uma pessoa comum. E aí ela vai, durante esse livro, criar não, né? Ela vai, digamos assim, começar a debater uma tese que ela tem, que é a banalidade do mal. A banalidade do mal. O mal não é extraordinário, não é algo do outro mundo, não é Cthulhu de Lovecraft. O mal mora em cada um de nós, dependendo de circunstâncias, mas assim, ela fala isso, mas ela não tira a culpa dele. Isso é uma discussão que se gera muito. Não, ela só faz a análise. Olha, aquele homem comum, de pouca leitura, se deixou influenciar por um governo totalitário e perpetuou as piores maldades que você pode imaginar. Então veja, a falta de crítica que o Eichmann tinha para as ordens superiores, ele não criticava, ele não pensava, ele não fazia o processo da maiêutica socrática, que é: poxa, será que eu devo fazer isso? O que é que isso pode gerar? As consequências do meu ato? Não, ele era um cidadão exemplar, comum, não tinha leitura, não tinha profundidade nas coisas que ele analisava. Então foi isso que foi percebido. Ele foi analisado por diversos psicanalistas, psicólogos, e disse: é um cara comum, velho. É um cara comum. Pode ser por exemplo, é uma coisa interessante, um Stormtrooper, um soldado que vai lá e mata. Veja só, ele é necessariamente malvado, digamos assim, ele mora nele o mal supremo? Talvez sim, mas talvez não. Talvez foi um cara que foi forçado a estar ali e decidiu fazer aquilo. Ele tem a culpa, sim, da decisão. Mas esse debate é muito interessante porque, eu peguei aqui em alguns momentos as maldades que foram perpetradas. Meu Deus do céu. A fim de economizar munição, o exército japonês enterrou chineses vivos, mutilou-os com espadas,
Tinha concurso de decapitação de cabeças, gente. O exército chinês fez com os coreanos o massacre de Nanquim. Eles enfileiravam, na praça, enfileiraram 1000 pessoas e atearam fogo. Atearam fogo. Foram mais de 300 mil pessoas assassinadas. Meu Deus, isso é uma brutalidade. Como é que os soldados eram pessoas comuns em suas regiões? Por que eles fizeram isso? Por ordem de seus superiores, sabe? Isso causa uma reflexão. Eles são digamos assim, a personificação do mal, da monstruosidade? Não sei. Mas assim, eles tinham suas vidas, foram recrutados, foram brutalizados e jogados aí. É como aqui os soldados, ela fala também, em algum trecho, não é spoiler, como ela vai receber os soldados no quarto para fazer sexo, etc e tal. Muitos eram muito jovens, não tinham consciência, não tinham nada, sabe? Então, de certa forma, eles também foram brutalizados, jogados nesse moinho que é a guerra, mas não tem como tirar a responsabilidade pessoal por seus atos, né? Então, fica essa reflexão aí. O que é que você acha desse debate? Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa seu comentário, sugira uma pauta, se inscreve e deixa um like aí pra gente continuar debatendo quadrinhos legais aqui, como Grama e Marcha para a Morte, Shigeru Mizuki. Valeu, galera. Até a próxima.